Espalamaca, por exemplo, que está ali numa fase de restauro, com um futuro incerto, embora, mas já com um restauro bastante adiantado, uma obra bem conseguida, e que a mim, tenho dito isso várias vezes, e é o que eu sinto. O grande orgulho que eu tenho nesta obra é o facto de o barco ser restaurado exatamente como o meu pai o fez em 1966 e no qual eu trabalhei. E portanto, se aquele barco, para além da sua história toda que tem, que começou por ser 2 barcos, depois unidos num, depois por várias vezes remodelado e ampliado e motorizado com várias motorizações, e depois, finalmente em 1966, completamente reformulado, a ponto de, na altura, se lhe chamar o navio almirante da frota de Sr. João Quaresma, essa obra foi uma obra do meu pai, é essa obra que vai ser perpetuada com o restauro que lhe estão a fazer. Eu fiz algum trabalho naquele barco, tinha 15 anos, fiz a instalação elétrica daquele barco, entre outras coisas, pintei-lhe os nomes, fiz aquilo que já na altura fazia, e portanto o restauro dessa embarcação dá-me muito prazer por este motivo e pelo respeito que tenho por todas as outras situações que são de facto memoráveis em que aquele barco esteve envolvido, transporte de passageiros, condições difíceis, para portos complicados, onde não havia... Eu fiz várias viagens dessas, para o Calhau, para a Areia Larga, para São Mateus, para o próprio Porto da Madalena em condições difíceis, era o que havia. E pela competência das pessoas e pela qualidade das embarcações, não há notícias de grandes tragédias. E foram centenas de milhares, milhões talvez de passageiros que se transportaram ali nessas condições. Como é que surgiu agora o símbolo, disse que pintou lá o ELP, Empresa Lanchas do Pico? Alguém veio com aquele logo, mais ou menos? Ou... Aquele logotipo aparece já depois deste restauro de 1966. Não sei quem é o autor, mas aquele logotipo não foi... Quando a gente saiu daqui não tinha aquilo. Houve depois, nessa altura de facto, houve algumas mudanças em termos de constituição social da empresa, e depois deve ter havido nessa altura a criação do logotipo. Não foi pintado aqui, as letras do nome sim, e os números, mas esse logotipo não. Aqui de certeza absoluta tenho que a Calheta foi construída aqui. A Calheta foi um barco construído para uma cooperativa calhetense que na altura fazia as tais ligações à volta das ilhas e para a Terceira, e esse barco mais tarde foi vendido a uma empresa dos Lourenços e depois foi adquirida, ou foi a empresa dos Lourenços que se tornou a empresa de Lanchas do Pico. Os outros barcos, por exemplo, a Espalamaca, sei que são 2 embarcações, sei que foi construída a Maria Otília pelo mestre Manuel Gambão nas velas de São Jorge, e uma outra Odete, salvo erro, pelo mestre Manuel Dias Vieira, ali da zona da fronteira, e mais tarde o mestre Janeiro na Furna, com os 2 barcos faz a primeira Espalamaca. E depois há uma segunda intervenção na Espalamaca, e depois há a grande intervenção de 1966 aqui, e o barco ainda existe, e desse restauro e dessa história já falámos antes. Mas, de certeza, para as ligações entre Faial e Pico feita aqui, foi a Calheta. De certeza. A Velas é um barco que foi ali um barco dos ingleses, que depois foi adaptado, ali há ligações no canal, e o resto, em termos de barcos mesmo fechados, houve ali um barco que depois foi a Maria Lígia, que mais tarde foi a Terra Brava, foi convertida em traineira, mas esse barco não tem bem a certeza da origem dele, mas não foi aqui. Ou é o mestre Janeiro na Furna, ou é o tal mestre Manuel Dias Vieira, e de resto, ali os barcos do Calhau, e os barcos da Areia Larga, e os barcos do Adamastor, o Rival e tal, são barcos construídos por ali. Penso que este mestre Manuel Dias Vieira é quem aparece com mais obras feitas nessa data e com ligação a esse tipo de embarcações. Pode-me falar um pouco dele, se tem algum conhecimento? Não tenho. O mestre Manuel Dias Vieira
é das pessoas ligadas a este fenómeno da construção naval, de que eu não tenho grandes conhecimentos. Vi numas coisas sobre isso, numas edições do Maresias, que é uma obra do Amílcar Quaresma, mas não tenho muito pormenor, e é como eu lhe dizia no princípio, há aqui, numa obra grandiosa, protagonistas muito simples. Esta gente nunca teve quem escrever sobre eles, porque toda a gente considerou sempre que isso era uma coisa... Se os outros queriam vacas, porque é que estes não andam a fazer barcos? Quer dizer... Nos anos 60, ir ao Faial, não eram todos que iam. E depois começou a haver uma coisa que hoje em dia a gente, olhando para ela, acha de uma violência extrema, que era uma criança quando tinha 10 anos e acabava a escola primária, se quisesse prosseguir estudos, tinha que ir para o Faial. Com 10 anos. Muitos deles foram com uma malinha e uma bolsinha com alguma coisa para comer, para casas normalmente de pessoas de família, e depois houve muita gente que se transferiu para lá para dar a capacidade aos filhos de continuar a estudar, mas quer dizer, o conhecimento das ligações marítimas dessa época, pelo menos para mim, tenho de ir ao Faial na Espalamaca, e até tenho recordações felizes. Por exemplo, quando a gente fez aqui a reparação à Espalamaca em 1966, eu tinha 15 anos. Quando a gente ia depois ao Faial e ia na Espalamaca, o mestre Sam Medeiros, que era o mestre da lancha, tinha estado aqui 8 meses a acompanhar a reconstrução do barco e a fazer a parte dos motores, que ele era maquinista na altura. E às vezes, como ele já era mestre, a gente ia na ponte de comando, ele deixava-me levar o barco um bocadinho. Quer dizer, tenho lembranças boas das ligações do canal, mas a este nível, quer dizer, sei que a Espalamaca e a Velas faziam parte, porque a Espalamaca e a Calheta também foi recuperada aqui, a Calheta também era um barco muito mais pequeno do que aquilo em que se tornou e acabou. A Calheta, essa está irremediavelmente perdida. Falar aí do mestre José Medeiros, o senhor parece que teve algum convívio com ele, contar alguma história dele já agora? José Medeiros foi, entra na empresa como maquinista da Espalamaca. E quando a Espalamaca chega aqui em 1966 para reparar, ele era o maquinista da Espalamaca. E, portanto, a Espalamaca foi restaurada na parte de madeira, mas os motores que lá existiam foram os mesmos. Ela só mudou de motores mais tarde. E então houve que fazer ali uma grande manutenção a esses motores, enquanto se fazia a reparação da madeira. E ele teve aqui 8 meses. E foi uma pessoa que eu acompanhei diariamente, com quem fiz amizade, e que depois, em cada viagem que fazia, havia sempre uma proximidade muito grande, porque ele depois, pouco tempo depois do barco ir ali de novo para o serviço, ele tornou-se mestre do barco, e foi um dos mestres carismáticos da frota ali, na altura, mestre Feijó, mestre Medeiros, e mestre Jaime Feijó, depois o mestre Caetano já mais tarde, e depois o Jaime Medeiros acaba por morrer prematuramente, que ele morreu novo, mas foi um homem que teve ali uma atividade, era um homem rigoroso, um homem competente na sua postura. Já não vou, havia pessoas que não gostavam muito dele como mestre, porque o mestre é sempre tido como aquele gajo que conduz a embarcação, o gajo que vai ao leme. As pessoas não entendem bem como o mestre que manobra, que tem o seu cargo a tripulação. O mestre era entendido como o gajo que leva o barquinho, sai da Madalena para o Faial, sai do Faial para o Pico. E quando estava mais rough e era preciso fazer para que os passageiros tivessem uma viagem mais suave, um certo desvio à rota, ele achava que se fosse a direito chegava mais depressa e nem morria ninguém, e era assim que fazia, e o barco mexia mais um bocadinho, e as pessoas às vezes diziam, hoje eu já me deixo, a viagem vai ser pior, hoje o mestre Jaime Feijó vai ser melhor e tal, porque ele vai sair ali para a ponta da Espalamaca e deixa ir para baixo e depois põe de proa. Quer dizer, as pessoas de tanto viajar ali já sabiam como é que ia ser a viagem, já de cima do cais, a maioria deles sabiam se ia ser bom, se ia ser mau, e juntavam a isso o facto do mestre Jaime Medeiros ser ou não ser o mestre naquele dia. Era efetivamente um indivíduo talvez pouco, não era por falta de respeito aos passageiros, mas não atendia muito a essas lamechices, quer dizer.
epá, o mar está a mais coisa aqui, se a gente fosse ali para baixo e virasse para cima, o barco, se calhar a viagem era melhor. Mas isso vai dar mais meia hora de viagem. E se eu for a direita daqui para lá, é menos meia hora e a gente chega lá todos na mesma e não morre ninguém. Havia mais um gajo que vomitava, outro e tal. Mas era um indivíduo que tinha essa característica, mas era um indivíduo serviçal, pronto, impecável, fez ali serviços de grande risco na evacuação de doentes, aliás fizeram todos. Isso foi uma das grandes vertentes daquele serviço, é que para além de transportar diariamente aquele volume de pessoas, havia evacuações em condições terríveis, de acidentados, de grávidas, de urgências, e aquela gente não media bem as coisas para atender a uma coisa dessas. Era preciso pegar uma maca em cima do Cais da Madalena com o barco a ter que ir ao meio do porto, em cima dos cabos, para esperar um jazido para encostar ao cais. Era assim que se fazia. Era de noite. Tantas vezes que vi ali o Sr. Gilberto, nunca estive presente nessas situações de recurso, mas nas viagens normais também havia viagens más e havia ali o pessoal que ia aguentar o barco no cabo, num cabeço de amarração, num lugar desses, num dia desses não era qualquer um. O barco era aguentado na mão. Quando ele ia tinha que se deixar ir. Se ele tinha que ficar a meio do porto durante ali 1 minuto ou 2 ou mais, à espera que o mar corresse, e ele estivesse ali mais solto e não houvesse problemas, ele ia lá e depois esperava para o cais outra vez e quando vinha para cima saíam 5 e quando ia para baixo não saía ninguém, e aquilo fazia-se o serviço de embarque e desembarque com muita competência, muito risco, mas um risco calculado com consciência, e a provar isso está um número baixo de desastres que houve ali em coisas dessas. Feijó, mestre Feijó, pode-me falar um pouco dele? Mestre Feijó era um mestre também muito apreciado. Era o mestre Jaime Feijó, era um homem mais austero, talvez menos. O José Medeiros era um homem que falava com toda a gente, às vezes num discurso mais arrebatado, mas era um homem aberto. O mestre Jaime era mais austero, mas era um mestre muito competente e as pessoas gostavam muito dele como timoneiro da embarcação. Apanhei ainda o mestre Simão, muito pouco. Lembro-me de ter viajado com ele rapaz, miúdo, com a minha mãe, com o meu pai, uma vez que foram ao Faial. Lembro-me de ouvir dizer que ele tinha uma característica interessante, é que nas viagens mais complicadas ele fazia leme descalço. Descalçava-se. Não sei se era um hábito, se foi alguém que por acaso num dia notou isso e depois disse, mas ouvi contar essa história. E andar descalço num barco é interessante. Eu tenho um barco e às vezes gosto de me descalçar dentro do barco, dá uma sensação boa. É bom a gente ter um certo contato com a embarcação. Qual for a razão que eu descalçava, então nunca sou. Não sei, quer dizer, aquilo, por um lado, a manobra em si, acho que era nas viagens mais complicadas. Não sei se lhe dava mais segurança, às vezes são fés que as pessoas têm. Quem anda no mar tem muito essas fezadas, essa coisa. Se vai pescar, não gosta de encontrar mulheres quando vai para o porto, quer dizer, os marítimos, as pessoas que andam no mar, são muito supersticiosos.